Oi, Eni, que bom voltar com o nosso Senado Notícias Revista. Isso mesmo, André. Chegou a hora de saber quais foram as notícias do Senado durante a semana. E foram muitas, hein? Pois é, vamos ver no programa de hoje. O plenário aprova a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Dia Mundial do Orgulho Autista é lembrado em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E uma entrevista sobre os rumos da economia brasileira. O Senado Notícias Revista começa agora. A semana começou no Senado com a aprovação da medida provisória que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Isso mesmo, Eni. Os senadores precisavam votar a MP primeiro para poder votar outros projetos da pauta. Confira na reportagem de Soraya Mendanha. Os senadores destrancaram a pauta do plenário com a aprovação da medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O texto original da medida dava ao Ministério um caráter temporário, mas durante a tramitação no Congresso, senadores e deputados aprovaram uma mudança para tornar o novo órgão com natureza permanente. Esse importante projeto possa, aprovado como foi, melhorar a segurança pública no Brasil e, obviamente, o direito de ir e vir dos cidadãos. A nova pasta atuará em cooperação com os estados, municípios e Distrito Federal para integrar as forças policiais em todo o país. Órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional estarão subordinados ao novo ministério. O senador Humberto Costa manifestou preocupação com o financiamento. O grande nó hoje é a falta de recursos, ainda mais quando essa proposta incorporou o próprio sistema penitenciário, não é? Aspectos do sistema penitenciário a essa medida. Os senadores também aprovaram um projeto que autoriza o produtor de etanol a vender diretamente para os postos de combustíveis. Hoje, essa venda é proibida por uma decisão da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O que o projeto faz é dar oportunidade a que surjam outras distribuidoras, inclusive no Nordeste, para distribuir em igualdade de condição e, com isso, aumentar a competitividade e baixar o preço do álcool hidratado na bomba. Tirar um ponto dessa cadeia, tirar alguém que só serve como intermediário, eu penso que nós vamos ter um preço mais barato para o consumidor nas bombas. A senadora Simone Tebet criticou o projeto. Muito preocupada com duas questões: sonegação, que é diminuição da carga tributária, e fiscalização. Como a ANP, que hoje fiscaliza as distribuidoras, que são 300, eu não sei quantas são, vai conseguir fiscalizar todas as usinas, na questão ambiental, na questão da manipulação, na questão de não batizar este etanol. O Dia Mundial do Orgulho Autista foi celebrado no dia 18 de junho. O objetivo do dia é ajudar a conscientizar as pessoas sobre o autismo e como lidar com ele. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública sobre o tema nesta quarta-feira. O transtorno do espectro autista é um distúrbio neurológico, tem vários níveis e pode comprometer a interação social, a comunicação e o comportamento. Calcula-se que no mundo, de cada 110 pessoas, uma seja autista, 70 milhões ao todo. Os números acima mostram a necessidade de maiores investimentos em pesquisas que levem à produção de novos medicamentos e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Os participantes da audiência pública lembraram os avanços no Brasil, como a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a campanha de iluminar o prédio do Congresso Nacional de azul para celebrar o Dia Mundial do Autismo. Agora, eles cobram a instituição de um centro de referência no Sistema Único de Saúde e a realização de um censo, além da instituição de um documento especial para comprovar o transtorno.
transtorno. A partir desse momento em que você tiver essa identificação, na realidade no Brasil todo, e já há um projeto aqui no Senado nesse sentido, né? Nós vamos poder, na realidade, fazer com que as pessoas sejam menos discriminadas. Né? Olha, está furando a fila, é sem limite, essa coisa toda. O pai devia ter dado limite quando era criança. Não é bem assim. Esta doutora em genética e biologia molecular é autista. Ela diz que é preciso superar mitos, como o de que o autismo é coisa de criança, ou de que a culpa é dos pais, ou ainda de que a doença impede a socialização. Ela criou uma rede internacional para a interação entre quem tem o transtorno. Uma forma de socialização que tem sido muito importante para autistas é a socialização online, porque dá aquela possibilidade de você tirar um tempo. Quando você socializou demais, você pode se afastar, você desliga. Simone Franco é mãe de um menino autista. Ela denuncia o resultado de uma pesquisa feita em 19 instituições no Brasil que abrigam pessoas com distúrbios psicossociais. Pessoas sem estímulo nenhum, né, sendo submetidas a tratamento desumano, com profissionais sem capacitação, administrando medicações de forma irregular, né? Então, um quadro de descalabro total. Além disso, existe a preocupação com possíveis mudanças na legislação sobre curatela, utilizada para administrar os bens de pessoas interditadas. A curatela pode passar a constituir uma medida extraordinária, ter uma duração restrita e ser revista em prazos curtos. Então, quer dizer, você de alguma forma pode fragilizar um instrumento que pode ser importante de proteção, né, para muitas famílias, para muitas pessoas que não têm essa capacidade de manifestar, de defender os seus próprios interesses. Mas a principal barreira, segundo os próprios autistas, é o preconceito, que afeta o trabalho e ainda mais as relações sociais. A gente estava numa reunião com as mães de alguns autistas e perguntaram para minha esposa assim, como é que você tem coragem de namorar ele? Tipo, ele é uma criança. Aí eu cheguei assim, peraí, eu tinha 20, eu tinha quantos anos? Nem lembro agora, eu acho que eu tinha uns 28. Querido, eu quero, tá? O presidente Michel Temer sancionou a lei que cria um novo selo para identificar a fiscalização sanitária de produtos artesanais. O selo Arte será concedido pelos órgãos de saúde pública dos estados e do Distrito Federal. E com ele, os produtos poderão ser comercializados em todo o país. Isso vai simplificar a vida de muitos pequenos produtores por todo o país. Antes, eles tinham que passar por uma inspeção federal cara e complicada para que os seus produtos pudessem circular livremente pelo Brasil. Em setembro do ano passado, a chefe de cozinha Roberta Sudbrack fechou seu restaurante no Rock in Rio em protesto pela apreensão de 160 quilos de produtos artesanais trazidos por ela de Pernambuco. A fiscalização sanitária argumentou que os produtos tinham entrado ilegalmente no estado do Rio de Janeiro. A gente às vezes se sente bandido. A gente é trabalhador como outro qualquer. E quando a gente tenta sair da caixinha, a gente se torna, nesse país, bandido. Com a nova lei, a produção de queijos, salames, linguiças, mel e geleias poderá ganhar um incentivo para sua comercialização. O texto determina que os produtos sejam feitos com métodos tradicionais ou regionais próprios, além de usarem boas práticas agropecuárias e de fabricação. Mas o regulamento que irá determinar as normas para a fiscalização e a inspeção do produto, bem como para seu registro, ainda será elaborado pelo governo federal. Vai haver agora um processo, aprovada a lei, um processo de discussão muito rico, muito intenso e por um viés que nunca tinha acontecido, né? A definição do que é artesanal, por exemplo, vai demandar uma discussão. Essa regulação pode dar também margem para se aprofunde a discussão sobre o que existe na Europa, o terroir, não é? Então, animais criatórios, leite produzido em determinadas regiões que tenham determinadas características. Limpeza, higiene, asepsia. Tudo aqui foi feito no mais alto padrão de qualidade. Mesas de inox, água fervente, resfriadores, pasteurizadores, mesas de manipulação. E temos aqui uma câmara fria, onde são guardados os produtos. Produtos que só agora vão ter a venda formalizada, já que há uma lei que, em vez de complicar a vida do produtor, pode ajudar.
nós temos todas as condições de fato, rapidamente, dependendo dessa regulamentação, conquistarmos um espaço nos mercados locais. Eu imagino que vai ser algo muito profícuo, muito positivo para toda a economia dessas regiões. Mas como fica esse processo simplificado num país onde a fiscalização já é um problema? Não é porque ele é pequeno que ele vai ser menos responsável que uma empresa grande, muito pelo contrário. O fato de ser uma empresa pequena, o dono da empresa está trabalhando diretamente ali. Uma empresa grande, o dono de uma empresa grande deve estar no Caribe agora tomando sol, não sabe nem o que está acontecendo ali. O que nós, pequenos produtores, queremos não é fugir à fiscalização sanitária ou deixar de praticar as boas práticas. Pelo contrário, é nosso interesse que a legislação contemple também a exigência de boas práticas e que tenha uma supervisão direta sobre todos esses procedimentos. No final da semana passada, chegou ao fim o racionamento de água em Brasília. A medida vigorou por 1 ano e meio e foi adotada como solução extrema diante da crise hídrica que atingiu a capital da República. Veja agora na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes, as lições que ficaram para a população do Distrito Federal. O racionamento de água foi implantado em Brasília em janeiro de 2017. Uma vez por semana, diferentes áreas da cidade tinham o fornecimento de água cortado ao longo do dia no sistema de rodízio. Em dezembro do ano passado, quase um ano depois de implementada a medida, a equipe do Ecosenado visitou a barragem do Descoberto, principal manancial para o fornecimento de água à população do Distrito Federal. Nós fomos lá para entender melhor as dimensões desse problema. A gente olhando ali na margem, qual é o sinal que nos mostra como o nível das águas está baixo? Então, vocês podem observar ali, tem uma área mais preta, então a água ela chegava no máximo até aquele limite ali, né? Então hoje já se desceu bastante em relação ao que estava, né? E continua descendo, né? Quer dizer, toda essa faixa mais clara, abaixo da faixa preta, ela só apareceu esse ano? Exatamente, então era comum que só chegasse no limiar da parte preta, e esse ano chegou. No início desse ano, ainda mostramos em outra edição do programa Ecosenado os impactos do corte semanal de água no dia a dia da população. E conversamos com especialistas que nos explicaram que a diminuição de recursos hídricos é um problema que deve se agravar nos próximos anos. Segundo as Nações Unidas, em 2030 a demanda por água doce deverá superar em 40% a oferta, decorrência do crescimento populacional, da degradação ambiental provocada pelo homem e das mudanças climáticas. Tem um estudo da ONU que mostra que de cada 4 empregos no mundo, 3 dependem de água. E desses 3, 2 dependem de muita água. Então, a falta d'água repercute na economia. O ciclo da água, ele tem um tempo e nós precisamos respeitar esse tempo. O ciclo da água, ele permite, de uma certa forma, a renovação dessa água, quantitativamente e qualitativamente. Mas com a grande expansão urbana e essa superexploração desses recursos, a gente acaba afetando não apenas a quantidade de água, mas a sua qualidade. Em Brasília, o racionamento terminou em junho desse ano, mas deixou a certeza de que é preciso mudar os padrões de consumo para assegurar o acesso de todos a esse recurso natural tão precioso. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Até lá! Crescimento econômico, equilíbrio fiscal e controle da dívida pública. Esses foram os temas de um seminário que aconteceu no Senado, organizado pela Instituição Fiscal Independente e pela Fundação Getúlio Vargas. Os governantes que vão comandar o país a partir de 2019 vão precisar enfrentar grandes desafios: recuperação do crescimento econômico, reequilíbrio das contas públicas, reformas estruturais. Essa é a opinião dos especialistas que participaram do encontro. Eles apontaram algumas medidas que precisam ser tomadas com urgência. Para este especialista em finanças públicas, a primeira providência é o ajuste fiscal. O principal desafio
desafio é a questão do desequilíbrio das contas públicas, né? A gente tem um déficit primário muito elevado, né? Os gastos estão maiores que as receitas, né? E isso leva a um aumento do endividamento. É necessário que em algum momento se adote um ajuste para voltar a reequilibrar as contas públicas. O secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, Leonardo Albernaz, afirma que as renúncias fiscais concedidas pelo governo geraram um enorme impacto econômico. Mas se a gente olhar nos últimos 10 anos, as renúncias subiram quase 2 pontos percentuais do PIB. Isso é maior do que o déficit fiscal que nós temos hoje. Isso já gerou um rombo que isso vai ser dificultado a cada ano, até porque as renúncias, uma vez concedidas, a maior parte delas, no caso quase 85%, são mantidas por tempo indeterminado. Então elas trazem um impacto esse ano e esse impacto é cumulativo. Na opinião do economista Fernando Rezende, o crescimento econômico de 1% em 2017 e de 1,9% previsto para este ano não é suficiente para resolver os problemas fiscais. O cenário não é muito animador, né? Todas as evidências de pessoas que estão estudando o tamanho do problema fiscal mostram que já em 2019 vamos ter sérios problemas para administrar os gastos dentro da emenda do teto. Quer dizer, a rigidez da despesa já é praticamente plena, né? Sem as reformas nós não vamos conseguir. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente lembrou que sem planejamento orçamentário não há como resolver o problema do ajuste fiscal. A verdade é que nós precisamos aumentar o resultado fiscal, o resultado primário e o resultado nominal, melhorar as condições de financiamento da dívida pública. Tudo isso requer mais eficiência, mais eficácia por parte do Estado. Já o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, defendeu a aprovação das reformas estruturais. O que se tem hoje é que é o teto do gasto e o próximo governo que vier vai fazer a reforma da Previdência, vai fazer alguma reforma administrativa, vai empreender ainda para saber se os recursos alocados nos programas sociais estão atingindo as pessoas que deveriam estar atingindo, né, se não está tendo desperdício de recursos públicos. Os convidados concordaram que a dificuldade é mais política do que técnica e envolve toda a sociedade. Existe mais ou menos um consenso sobre os números, ou seja, existe um consenso sobre os diagnósticos entre os especialistas da área. Então, se você conversa com quem lida com finanças públicas na área econômica do governo, no TCU, nas consultorias, na própria IFE, a gente está falando coisas muito parecidas em termos de desafios. Então, a questão as decisões que podem arrumar isso são decisões que envolvem política, ou seja, são os políticos que vão ter que, em nome do povo, fazer a discussão, que no fundo é uma discussão alocativa, é um conflito alocativo que a sociedade terá que resolver por meio dos seus representantes. Para organizar as contas públicas que estão deficitárias, o ajuste fiscal deve ser prioridade, acompanhado das reformas da Previdência e tributária. Só assim o país pode voltar a ter crescimento econômico. Esse recado é do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, que conversou com a jornalista Antônia Márcia Vale sobre os rumos da economia brasileira. Felipe, a emenda do teto limita os gastos do governo e é um limite bastante justo. Não há uma certa fixação em cortar gastos em lugar de incrementar o desenvolvimento da economia? Como é que vai fazer para desenvolver a economia sem investimento público? Olha, o que nós precisamos ter em mente é que o ajuste fiscal é a prioridade zero para que se possa voltar a ter crescimento econômico. O corte de gastos muitas vezes é visto justamente como uma medida recessiva ou que vai prejudicar a economia, mas a verdade é que o Brasil avançou muito nas despesas nos últimos anos. Isso fez com que a carga tributária também precisasse ter avançado bastante, até o momento em que se começou a fornecer e a conceder as desonerações tributárias, quando então a carga passou a ficar estável. Mas a verdade é que hoje, com toda essa recessão que o país
país viveu, um crescimento ainda muito lento e gradual, agora agravado pela crise dos combustíveis vivida no mês de maio, as receitas do governo demoram para recuperar. Então, nós temos hoje um desajuste, um desequilíbrio fiscal da ordem de 1,5% a 2% do PIB no âmbito do resultado chamado primário, sem contar os juros. Quando contabilizados os juros, aí são mais 400 bilhões nesse número, quer dizer, vai lá para 7,5% a 8% do PIB. Mas se você coloca, então, a desoneração, há economistas que dizem que o governo deixa de arrecadar por desoneração, por incentivo, é muito maior do que esse desajuste. Não seria o caso, então, de rever essas desonerações? Um ponto interessante a discutir é que o Brasil, historicamente, vem fazendo o ajuste fiscal, nos momentos em que fez, pelo lado da receita. No pré-Constituição de 88, lá pelos idos de 1987, nós tínhamos uma carga tributária ao redor de 20% do PIB. Então, avançamos aí cerca de 13, 14 pontos percentuais do PIB em todo esse período, concentrando, então, o peso do ajuste nas receitas. Nesse momento, de fato, a crise é tão grave, o desajuste fiscal é tão grande, que muito provavelmente o próximo governo vai precisar combinar uma série de medidas, uma série de ações, incluindo o lado das receitas, mas também o lado das despesas, para que se possa voltar a ter um horizonte de reestabilização da dívida pública em relação ao PIB. Por que isso é importante? Porque só assim nós vamos conseguir voltar a ter condições de continuar financiando as políticas públicas de saúde, segurança, educação, etc. Um ponto muito batido no seminário foi a questão da necessidade das reformas. A reforma trabalhista foi feita e, ao contrário do que se dizia que deveria acontecer, não teve aumento na geração de empregos. Teve uma redução nos empregos, muito por conta da recessão, mas também uma piora na qualidade dos empregos. Das outras reformas, quais são, de fato, as necessárias e qual é a ordem de prioridade delas? Olha, há desafios muito complexos e muito grandes pela frente. O Brasil precisa enfrentar a reforma tributária, nós estamos falando aqui do campo econômico, e a reforma da Previdência. Essas são as duas principais reformas. A verdade é que os gastos cresceram muito acima da capacidade de geração de riquezas pelo país e de receitas. Então agora é o momento de ajustar as contas, é o momento de dividir o preço dessa fatura entre os diversos setores da sociedade. O ideal é que aqueles setores que mais dependem do Estado, as classes mais pobres, paguem a menor parte dessa fatura e o andar de cima, como se diz, pague a maior parte da fatura. É muito difícil, no entanto, fazer essa equação funcionar. Quer dizer, nós temos que começar cortando os penduricalhos, combatendo o extrateto, né? Extrateto remuneratório, estou me referindo. Enfim, isso no serviço público, judiciário, serviço público, legislativo e executivo. Sim, sobretudo o judiciário, né? Que tem onde acontece. Acontece também nos outros poderes, mas o judiciário é um exemplo. Agora, há muita coisa por ser feita, né? O tema também do lado tributário, a reforma tributária, é também algo que precisamos atacar, porque é preciso aumentar a chamada progressividade. Aqueles que ganham mais pagarem proporcionalmente mais. E não é fácil fazer isso. Por exemplo, a proposta de voltar a tributar dividendos, coisas do tipo, são propostas que estão na mesa, mas têm que ser discutidas com profundidade. Qual é para você, se o próximo governo só puder fazer uma reforma, qual é para você a mais importante? A tributária ou a reforma da Previdência? Isso é muito difícil porque eu sempre gosto de dizer que não existe bala de prata, não tem uma solução salvadora. Porém, se tiver que escolher logo no primeiro ano, a primeira reforma a endereçar, certamente é a reforma da Previdência, porque os gastos previdenciários vêm crescendo muito rapidamente, a população, algo que é positivo, idosa, vem crescendo, né, rapidamente, o Brasil está envelhecendo, sinal que nós estamos conseguindo oferecer o mínimo de políticas de saúde, as pessoas estão conseguindo viver mais, há muito por melhorar, etc. Mas, enfim, é preciso avançar na questão previdenciária. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui no Senado Notícias. Eu que agradeço.
Chegou a hora de falar com quem vive conectado na internet e usa as redes como fonte de informação. Isso mesmo, Ini. E para saber o que é notícia nas redes sociais do Senado, a dica é ficar ligado no nosso quadro Senado na Rede. Você tá aí? Então deixa eu te contar o que tá rolando nas redes sociais do Senado. No Face chamou a atenção o projeto que obriga médicos recém-formados que usaram dinheiro público a trabalharem por pelo menos 2 anos em hospitais do governo. É o chamado exercício social da profissão. Para valer, o hospital precisa estar numa área carente ou numa cidade com menos de 30 mil habitantes. O post alcançou mais de 750 mil pessoas e teve mais de 8.500 comentários. Por lá, o debate pegou fogo. Teve gente querendo matar o outro. Relaxa, galera! Mais de 10 mil pessoas acompanharam pelo YouTube da TV Senado uma audiência pública sobre o preço dos combustíveis. Aqui é gravado um dos programas mais vistos do Facebook da TV Senado, o Estúdio A, gravado pelo Assis. Tudo bem, Assis? Tudo bom, Milena? Seja bem-vinda aqui ao Estúdio A. Obrigada. Explica aí pro pessoal o que é o Estúdio A. Então, a gente resolveu utilizar o estúdio que estava um pouco ocioso aqui na TV, que é esse o famoso Estúdio A, que é o primeiro estúdio da TV Senado. E a gente reúne músicos, compositores brasileiros e mostra esse trabalho para o Brasil. Legal. É uma nova ideia, então, né? O Senado está no Twitter e por lá a galera ficou de olho no pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. No Insta, o destaque foi a nova lei que isenta de taxa de concurso quem é doador de medula e os carentes. Tem muita notícia nas redes sociais do Senado. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Segue a gente que você vai ter informação pra caramba pra dar no almoço de domingo, quando aquele seu cunhado mala vai ficar com inveja de você. Tchau, pessoal! E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.